Olá, boa tarde. Veja o que é destaque no TE dessa segunda-feira. Festa na arquibancada, confusão dentro de campo. A Desportiva empatou com Vitória e está classificada para a final da Copa Espírito Santo. O papelão ficou por conta da briga entre Robson Bahia e Maxwell. Eu não vou esperar ele me dar uma porrada. A Locomotiva não tem nada com isso e vai enfrentar o Real Noroeste na decisão. O final de semana também foi de triatlon. A última etapa do ano foi carregada de emoção em Vitória. Na Copa Metropolitana tem artilheiro com nome de peixe no time de nome esquisito. O Esgueira Neves se deu bem e é líder. Já o Jardim da Penha manteve a ponta na outra chave. Oscar Júnior comenta o Campeonato Brasileiro. A coisa embolou de vez. Quem chega é o Flamengo, embalado pela goleada de 5-1 no Cruzeiro. Deixa de briga, minha gente. Esse é o apito inicial do Tribuna Esporte. A gente começa com um jogão no Engenheiro Araripe. A Desportiva está classificada para a final, só que uma confusão dentro de campo tirou o brilho da festa. O Vitória entrou em campo sabendo que só com 2 gols de vantagem sairia classificado do Engenheiro Araripe. E logo a 1 minuto criou a primeira chance com o garoto Feijão. A zaga da Desportiva afastou o perigo. 1 minuto depois, Zanini cruzou, a zaga rebateu e Feijão, de novo ele, chutou para fora. Aos 7 minutos, a pressão deu resultado. Depois do escanteio, o zagueiro Leandro subiu mais que todo mundo para fazer 1-0. O gol acordou a Desportiva. Flávio tentou pela esquerda e Robson Bahia defendeu. O empate quase saiu aos 26 depois dessa confusão na área. O Wallace aliviou o perigo. No contra-ataque, o Vitória não ampliou porque Feijão não aproveitou o passe de Leandro. Aos 35, a grande chance alvianil começou com Marcelo Pelé. Ele tocou para Feijão, que mesmo caído conseguiu girar. A bola sobrou para o atacante que chutou e Denis defendeu. No final, Arpini perdeu a grande chance após uma lambança da defesa do Vitória. Deu até confusão entre o zagueiro Hernandes e o goleiro Robson Bahia. O Vitória começou o segundo tempo sem Feijão, que saiu machucado. O substituto, Mineiro, até fez o segundo, mas o impedimento estava marcado. Depois disso, a Desportiva cresceu e não chegou ao empate porque Robson Bahia operou um milagre no chute de Arpini. Mas aos 27 não teve jeito. Giovanni Belon tabelou e tentou o cruzamento. A bola desviou em Leandro e enganou o Robson Bahia. Festa grená em Jardim América. Nos minutos finais, o Vitória foi para a pressão, mas esbarrou na defesa da Desportiva. O placar de 1-1 impediu a terceira final consecutiva do Alvianil na Copa Espírito Santo. A gente fez um primeiro tempo muito bom, pecamos em algumas situações e no segundo tempo a gente foi mais para a base do desespero. Então a gente não conseguiu e ainda leva um gol desse aí no meio que de sorte, né? Mas tudo bem, acontece, são coisas de futebol, parabéns à Desportiva que está na final. A Desportiva agora pega o Real Noroeste. Depois de um início sem grandes aspirações, a Locomotiva é candidata ao título. Nós chegamos aqui, o intuito era esse, vamos ver a Desportiva Ferroviária voltando. Graças a Deus, no decorrer da competição, o time foi encaixando, as coisas foram andando. Como eu sempre disse, nosso time estava engateando. Agora a gente já anda com as nossas próprias pernas. Estamos aí surpreendendo e vamos esperar surpreender novamente nessa final e buscar esse título. O clima quente dentro de campo teve reflexos fora dele também. O goleiro do Vitória, Robson Bahia, e o preparador de goleiros da Desportiva se desentenderam no intervalo do jogo. Após o apito final, os dois foram conduzidos à delegacia. Ele veio pra cima de mim, eu não vou esperar ele me dar uma porrada. Entendeu? Eu já conheço ele, como é que ele é. Quando ele me deu o soco, na verdade, poxa, naquele calor do nervosismo, né? Eu falei, então você é um bandido. Vou ter que assumir o que eu falei. Só que foi após quando ele me deu um soco. Quando me deu um soco, realmente eu falei, realmente. É uma pena, né? Tem que esfriar a cabeça. Os dois prestaram depoimento e foram liberados. Robson Bahia deve responder por agressão, já o Maxwell por injúria. A Desportiva, parabéns para a Desportiva, vamos falar de coisa boa, enfrenta o Real Noroeste na final. O time de Águia Branca ficou no empate em 2-2 com o Rio Branco e se classificou com a vantagem do empate. O final de semana também foi de triatlon, a última etapa do Brasileiro aconteceu em Vitória. Vamos ver?
Tênis e bicicletas prontos para receber quem vinha do mar da praia de Camburi. Esse foi o ritual para 120 atletas de 15 estados diferentes que disputaram a última etapa do Brasileiro de Triatlon. Uma etapa, aliás, carregada de importância. Essa é a prova, agora que define tudo. Os 6 primeiros colocados, cada faixa etária já está pré-convocado para o Mundial do ano que vem. Então é uma prova muito importante. Além da elite, outras 3 categorias enfrentaram 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Boas distâncias para fechar com chave de ouro o ano do triatlon brasileiro. Um ano muito bom, melhorou o nosso ranking dentro do próprio Comitê Olímpico. Isso significa aí coisas boas aí para frente. A expectativa agora fica por conta da participação brasileira em Londres 2012. Nós estamos, na realidade, em Londres 2012, nós vamos para buscar uma colocação melhor. Nós não estamos aí prometendo medalha para ninguém, mas nós queremos realmente melhorar a nossa colocação, que é a 12ª colocação. Vamos aos resultados, então. No masculino, Marcos Vinícius Fernandes venceu a etapa. Já no feminino, vitória de Carol Furriela. Mas com a soma dos pontos das etapas do ano, quem ficou com o título brasileiro foi Wesley Matos, que já defendeu o CNTT aqui de Vila Velha. No feminino, título para Carol Matos. Parabéns para todo mundo. Vai começar a 6ª etapa do Campeonato Estadual de Futevôlei, nesse final de semana na Prainha, em Santo Antônio. As categorias são Mista, Master e Open. As vagas são limitadas e estão abertas só até essa quarta-feira. Para se inscrever, tem que ligar para 8806-1121 e falar com o Guilherme Benítez. Pela Copa Metropolitana, Jardim da Penha e Esgueira Neves conseguiram manter a ponta na tabela. O Jardim da Penha só precisava de um empate para manter a liderança no grupo e foi o que aconteceu. Só que o time da casa saiu perdendo para o União da Ilha das Caieiras. Coxinha marcou para os visitantes e fez 1-0. 4 minutos depois, aos 29 do primeiro tempo, veio a reação do Jardim da Penha. Depois do escanteio, a bola sobrou para André Beré emendar um lindo voleio e deixar tudo igual. 1-1, placar final. Quem venceu e convenceu mesmo foi o Esgueira Neves. O time assumiu a liderança depois de derrotar o Laranjeiras por 2-0. E sabe quem foi o artilheiro do jogo? Ele, Paru, o artilheiro subaquático do time de Vila Velha. O primeiro saiu depois do belo passe de Rodriguinho. Paru bateu rasteiro e saiu pro abraço, 1-0. O segundo foi com aquela sorte que só os goleadores têm. Ele avançou sozinho e tentou a cavadinha. O goleiro defendeu, mas a bola voltou limpa para Paru estufar a rede de novo. 2-0 e festa do Esgueira Neves. Paru é craque. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Copa Metropolitana. Esse é o nosso fim de primeiro tempo. Quem chega é o Oscar Júnior para falar da Copa Metropolitana e falar também de Campeonato Brasileiro, porque quem se deu bem na rodada foi o Flamengo e o Fluminense também. Um instante só e a gente já volta. E estamos de volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte. Quem está aqui de amarelo também hoje é o Oscar Júnior, tudo bem? Mas nada de amarelar não, né? Dupla canarinho. É, isso aí, garoto. Olha, só pra gente atualizar aqui, Oscar, que eu fiquei devendo a classificação da Copa Metropolitana. No grupo A, o Jardim da Penha, que lidera com 11 pontos, União tem 7, Carapina 5 e Divinense tem 4. No grupo B, quem lidera é o Esgueira Neves, junto com o Unidos, seguido do Laranjeiras, que tem 8 pontos, e o Real, 0. O Jardim da Penha já está classificado para semifinais, antecipadamente. Ah, esse grupo B que está mais interessante, né? Está bem acirrada essa disputa pelas duas ser, vagas para semifinais, a última rodada. Agora a última rodada no final de semana. O bicho vai pegar. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro, Oscar Júnior, que a rodada foi, vamos dizer assim, bastante legal, né? Principalmente para nós tricolores. Não digo mesmo para os vascaínos, mas tudo bem. Pois, o vascaíno... Mas vocês estão cansados também, né? O vascaíno hoje tem até que estar meio satisfeito, porque perder para o Santos... foi ruim, mas... Eu acho que não é para o Santos, perder para Neymar, sinceramente. Teria sido pior se o Corinthians tivesse vencido, porque eu acho que aí o Corinthians talvez tivesse com a mão na taça, mas o Corinthians perder talvez dê um alívio para os vascaínos nesse final de semana. É o que mostra esse campeonato, Júlio. É muito nivelado, rapaz, entendeu? É um grande campeonato, mas não tem uma grande equipe que se sobressai. Exatamente, se destaque, se sobressai sobre a outra para você apontar. Você agora, você quer ver uma coisa? Há 2 rodadas atrás, o que é que o próprio Luxemburgo dizia que o Flamengo perdeu aquele jogo de 4-2 pro Grêmio? Agora o Flamengo não pensa mais no título, pensa só na Libertadores. O Hepta é passado.
De repente mudou tudo. Agora tá aí o Flamengo já pensando, não é que tá 3 pontos atrás, entendeu? Então é muito difícil você cravar, não, esse é o favorito. É muito nivelado. A gente não tem aquela grande equipe. A gente tem os gols aí pra gente ir comentando enquanto a gente dá uma olhada nos gols, começando até com o jogo do América Mineiro com o Corinthians. América Mineiro que pega o Fluminense na próxima rodada. Os dois pênaltis, um de lado e os dois, né? Eu achei os dois. Meio mandrake. Esse do Emerson Sheik também foi meio mandrake. Exatamente. O Amaral, que acertou essa falta aí... Vai ficar pra história. Vai ficar pra história. Diz que o Vasco mandou bicho pra ele, o Fluminense, Botafogo, Flamengo, encheu o bolso. Foi uma cobrança de falta como há muito tempo não se viu o Amaral fazer. É verdade. Olha aí o Flamengo que saiu perdendo pro Cruzeiro. Que situação a do Cruzeiro, porque saiu vencendo de 1-0. Teve um pênalti, perdeu. Uma bola na trave que o cara entrou sozinho, chutou, tava 1-0. A infelicidade do Fábio primeiro nesse chute do David. E tá numa fase adversa. Olha esse lance também. E o Fábio tá numa fase muito difícil. Você vê que aquele último gol, então, do Thiago Neves foi um golaço, mas aquilo um goleiro dele de seleção não pode tomar. Thiago Neves fez o gol do famoso parei. Tipo assim, tchau pra vocês aí, ó. Tchau pra vocês. O goleiro não pode fazer aquilo, o goleiro de seleção não pode fazer assim. Acabou a brincadeira. É um grande goleiro. E essa rodada, aí que nós estamos vendo os gols, foi boa para todos os times de F. Fluminense, Flamengo e Figueirense. Né? Aliás, só fazer uma... Olha esse golaço do São Paulo, Oscar. Esse aí foi um jogo também que eu vou te contar. Foi o jogo da rodada, talvez. Foi no sábado. São Paulo estava ganhando de 3-1, perdeu de 4-3. E o Joel, rapaz, o Joel quebrou a prancheta, fez de tudo, mas foi chamado de burro quando substituiu 2 jogadores e os 2 jogadores que fizeram o gol. Lulinho e o outro que eu não me lembro não, o nome, que fizeram os últimos gols. Daí a torcida aplaudiu. Você vê como é que é a paixão do torcedor. Tava vaiando até pouco. Exato, a paixão vaiava o Joel, depois começou a aplaudir. Bahia que surpreendeu os times de baixo da tabela, só o Cruzeiro que realmente se deu mal na rodada. E o Palmeiras também. O Palmeiras tem que abrir o olho. O Palmeiras tem que abrir o olho. Que o pior do Palmeiras não é dentro de campo, não. É fora de campo. Dentro de campo já está feio. O Palmeiras está perdendo em casa para todo mundo. Mas fora de campo, então, toma divisão. A briga interna, a briga política. É isso que acaba com o Palmeiras. O negócio no Palmeiras também está complicado. Temos mais gols aí. Aí o Santos, que fez 2-0 no Vasco, jogando na Vila Belmiro, que, aliás, foi um belo jogo de futebol do Santos. Você falava que não tem um time e tal, que se destaca, mas talvez o grande time do campeonato seja o Santos. Exatamente. O time, se o Santos jogasse completo, tivesse com motivação... E com interesse, né? Pois é, motivação, o Santos, daí você podia cravar. Que ganhar desse time do Santos... Olha que gol do Borges. Exato. Pode ser fora ou dentro lá da Vila Belmiro, é muito difícil. Borges que marcou... Perdeu um, mas marcou mais outro. Bateu o recorde do Serginho Chulapa, como jogador do Santos. Serginho Chulapa era o maior artilheiro do Santos no Brasileirão, com 22 gols. O Borges agora, com esse que ele fez ontem, segundo contra o Vasco, tem 23, bateu o recorde. 2 jogos que a gente não mostrou os gols foram os jogos do Fluminense, que venceu o Internacional por 2-1. Isso aí é perseguição. O cara cortou lá, aquele flamenguista lá tirou, não tem problema não. Ele faz isso de propósito. Eu sei disso. Ele recebe os gols aqui, ele só quer os gols do Flamengo e fica repetindo. Se a gente não ficar esperto, ele repete gols do Flamengo o programa inteiro. Quero ver se a gente dá o nome dele. A gente dá o nome dele pra torcer o tricolor. Não aparece nos créditos lá, diretor demais. Só ficar atento lá e marcar ele depois. Mas a nação flamenguista agradece. É verdade. Tá do lado do lado da nação fica bem, né? Que é a maior... Você estava falando que treinador que mexeu bem, ontem o Cristóvão também foi criticado porque mexeu mal no Vasco, mas talvez quem seja o mais criticado dessa rodada por mexer... O Caio Júnior, rapaz. Foi o Caio Júnior pelo que ele fez. O time do Botafogo, acostumado a jogar de um jeito, de repente ele muda... Me diga uma coisa, Júlio, como é que você vai entender um treinador que tira o Elkson e o Maxwell no intervalo e depois bota outros 2 jogadores? Aí no final ele falou, não, nós estávamos melhor no primeiro tempo com Elkson e Maxwell. Ele não tem nem justificativa, ele não admite o erro nunca. É por isso que a torcida do Botafogo e parte da imprensa também carioca bate no pé dele, pega no pé dele, exatamente. O Elkson também está um tempinho sem marcar. Não está tão bem, mas é um jogador que... Por quê? Queira ou não queira, Botafogo e Figueirense, o Botafogo perdeu muitos gols. O Louco Abreu perdeu no mesmo lance 2 oportunidades, quando o jogo estava 1-0. No segundo também a bola não quis entrar. E você vê, o Júlio César que fez o gol do Figueirense, você dá a bola para ele, manda ele chutar 10 vezes de onde ele chutou, sem goleiro. Quero ver se ele bota onde ele botou. Mas aquela foi... Não, ninguém esperava. A chance que teve... Aliás, o Figueirense faz uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro, graças a ele também. 53, tá lá, é jogador do Fluminense. O Fluminense que tá cheio de jogador bom, mas que acaba... E outra coisa, o Jorginho, queira ou não queira, muito criticado, era o auxiliar do Dunga, o treinador, não é mesmo? E está fazendo um excelente trabalho lá. E agora o Figueirense, o Fluminense. Tem um jogo, o Fluminense tem 4 jogos, tem 5 jogos ainda. 4 jogos, 5 quer dizer. Um é contra o Figueirense fora. A gente colocou aqui no Facebook uma pergunta.
quem você acha que vai ser campeão brasileiro depois que tá tudo embolado. Tem algumas participações aqui, ó. O Paulo César tá falando que vai dar Mengão. A galera do Flamengo tá otimista. A Aniele Lima ainda acha que o campeonato vai ser do Vascão dela. E o Felipe Gomes disse o seguinte, ó. Deixar o Flamengo chegar mais uma vez. Agora já era. Mas isso sempre fala, né? O Flamengo, depois também que juntou, ficou mais perto dos líderes nas rodadas anteriores, antes daquela caída, também falava a mesma coisa. Claro, o Flamengo tem time, o Flamengo é um time de chegada, mas é o Vasco, é o Corinthians, é o São Paulo, é o Fluminense, é o Internacional, tudo. Depende, é muito difícil. Ó, obrigado a todo mundo que participou aqui no nosso Facebook. Obrigado também ao Oscar Júnior que está aqui com a gente hoje. De volta na quarta-feira. Para vocês, esse é o nosso apito final. Você pode visitar o nosso site, é www.redetribuna.com.br/televisão. Deixe um comentário ou sugestão de reportagem. Para vocês, um bom início de semana, uma ótima tarde e até amanhã, gente. Tchau!